Olá, pessoas. Olha, a Cash está na área e você sabe que a gente está sempre antenado, né? Eu tô aqui para te dar duas informações importantes. Esse ano nós temos Copa do Mundo, quer dizer, é a chance que nós temos de nos redimir do passado vergonhoso que a gente teve, não é mesmo? E temos outra coisa muito importante também, que é processo eleitoral. E é claro, vocês sabem que o OLH está sempre de olho nas principais assuntos, no que está rolando mesmo na atualidade. E a gente está começando hoje aqui a série Fio Eleitoral, que a gente vai entrevistar os pré-candidatos aqui da região, para que você possa conhecer um pouquinho mais deles, saber quais são as propostas, quais são as ideologias, na verdade. Nesse primeiro momento, eles não podem pedir voto, não podem apresentar propostas de campanha. A ideia é que você conheça quem vai te pedir voto logo mais, a partir de agosto. E é claro, nós vamos começar hoje aqui com o pré-candidato a deputado federal, Flávio Pagotto. Flávio, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Enio, pela oportunidade. O OlhaCast, esse programa, essa série do Fio Eleitoral, é muito importante para a gente poder mostrar a capacidade de cada um e ser mais uma opção para o eleitor no mês de outubro desse ano. Vamos começar então, e a pergunta, Pagotto, que não quer calar, é por que o empresário bem-sucedido do ramo da comunicação quer deixar ali, talvez aquilo que está acostumado já a fazer para ingressar no processo eleitoral? Enio, primeiro é que todos podem e acho que todos deveriam participar do processo eleitoral. Mas o que me levou a tomar essa decisão de ser pré-candidato pelo Partido Novo é a indignação. Se você olhar dos últimos tempos para cá, desde 2014, as revoluções das ruas, vem o processo de impeachment e tudo isso que vem acontecendo no nosso país, as coisas não estão acontecendo a contento que a população precisa. E eu sempre trabalhei nos bastidores na questão da política e sempre via os candidatos apresentando as suas melhores ideias, apresentando aquilo que eles têm para fazer, mas depois da eleição alguma coisa acontece. Essas pessoas elas acabam se perdendo no meio do caminho e eu tento descobrir o que acontece. E aí, quando a gente vai para ver o cenário nacional, o poder que está em Brasília, a gente vê que precisa de pessoas com um pouco mais de fibra e com um pouco mais de capacidade para receber essa grande demanda e essa grande preocupação que o povo tem de melhorar o seu dia. Então, quando a gente foi num protesto em setembro do ano passado, em Brasília, a gente participou e lá eu vi que simplesmente ir para a rua, fazer manifestações, não vai resolver o problema do Brasil. A gente tem que participar dentro do processo. E participar dentro desse processo passa pela eleição desse ano. Então esse é um dos motivos, é a indignação do que está acontecendo e a questão de estar preparado para enfrentar esse desafio. Isso é muito importante e talvez essa é a grande resposta que eu tenho a dar para você e para todos que estão vendo e nos ouvindo, é estar preparado, estar indignado e ter sim as respostas para os problemas complexos, mas essas respostas não vão ser simples. E não vão ser doces, elas vão ser bem amargas. Você falou aí que você participou, e a gente sabe, né, o Pagotto fez várias campanhas de várias pessoas na região sudoeste, Goiás, fora também. Você se considera uma pessoa um pouco mais preparada nesse sentido, porque já viveu o processo eleitoral de outro lado? Eu te pergunto por duas coisas. Um, por conhecer bem a política, por um viés, e o outro também do ponto de vista técnico de fazer uma campanha. Olha, é um desafio, porque quando você está atrás da câmera, você está por trás de uma redação de um texto, é muito mais fácil. Estar aqui hoje como pré-candidato é muito complexo, por quê? Porque você está expondo tudo aquilo que você pensa e você tem que expor de uma maneira verdadeira. Tem que ser verdadeiro. E quando você faz isso no processo político, muitas pessoas vão olhar isso e vão te questionar. Sim. Né, a sua verdade. Vou te dar um exemplo. Quando eu falo que tem que enfrentar de frente o Supremo Tribunal Federal, aí as pessoas, às vezes são todos poderosos, você vai fazer isso, mas qual é a capacidade para fazer isso? Dentro das 4 linhas da Constituição tem isso, tem condições de fazer isso. Então fazer uma campanha eleitoral própria, que é o caso nosso que a gente está fazendo, é muito desafiador. Eu acho que vai ser até ontem um amigo meu falou, essa vai ser a principal campanha que nós vamos fazer. Talvez o seu próprio case de sucesso. Deus queira que sim, né? Pagotto, você vem pelo Partido Novo, né? Conta pra gente como é que você deu essa decisão, como é que foi essa aliança sendo construída com o partido.
Bom, primeiro eu nunca fui filiado a partido político antes do Partido Novo. Há mais de 20 anos eu trabalho com segmento na área de comunicação e na questão publicitária na área de marketing eleitoral. E o Partido Novo foi me apresentado em 2017, através de uma amiga aqui de Rio Verde, e eu achei muito interessante os princípios do partido, que é liberdade econômica, que é respeito ao dinheiro público, redução dos gastos públicos, não usar fundo partidário, não usar fundo eleitoral, não usar o dinheiro do povo para fazer política. E eu achei isso muito legal. E eu tentei trabalhar isso dentro do cenário político com outras pessoas e trazendo essas pessoas para o partido. Só que quando tu vai nos políticos tradicionais, eles falam, não, isso é utópico, isso não funciona, isso não dá. Bom, em 2018, era uma proposta do Partido Novo. Aí o partido foi para o processo eleitoral, elegeu 8 deputados federais, vários deputados estaduais e elegeu o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Esses mandatários do Novo começaram a dar exemplo. Pegaram aquilo que está nos princípios do partido e estão seguindo à risca. Porque para você ser candidato do Partido Novo, tu passa por um processo eleitoral. Tu passa por um processo preparatório, desculpa. De escolha, uma seleção. Não, você faz uma inscrição, você se filia, todos os filiados novos pagam uma mensalidade em torno de R$36 por mês e você passa por um processo seletivo. Nesse processo seletivo, você tem a parte teórica, prática e entrevista. Então você faz um alinhamento com o partido. A partir do momento que você faz tudo isso, você recebe a aprovação, sim ou não. Aí você é aprovado para ser candidato. Certo. Quando você é aprovado, você assina vários termos. Então, por exemplo, eu já tenho um compromisso de reduzir em 50% o gasto com o gabinete, reduzir em 50% o gasto com verba indenizatória, não usar em demasia passagens aéreas, que nós não vamos precisar, porque o Rio Verde, Brasília é de veículo. Sim. Não vai, então, e aí esse compromisso a gente tem que assumir já desde já. Não usar fundo eleitoral e não usar fundo partidário. Por que o Novo tem isso? Porque a grande solução do Brasil está na economia. Está em colocar dinheiro no bolso do cidadão. Mas como é que você vai botar dinheiro no bolso do cidadão? Quando você reduz o gasto público. E isso era um tópico em 2017. Só que com a eleição dos mandatários em 2018, eles começaram a fazer isso. O Romeu Zema chegou em Minas e desligou o elevador privativo do governador. Aí falaram, nossa, que economia singela, é apenas 80 mil por mês. Mas é 80 mil. Porque perto de uma receita do governo de Minas, né? Aí ele falou assim, se eu dou exemplo, os outros vão me seguir. O Zema pegou o estado totalmente arrebentado. Hoje Minas está começando a sair daquela situação caótica que se encontrava. Aí ele veio... Aí o Zema não usou o palácio, que tinha 30 camareiras só para atender ele no palácio. Ele mora no apartamento dele. Ele tem uma diarista que vai 2 vezes na casa dele. Ele buscou uma economia. O palácio custava R$2 milhões para manter o governador lá. Hoje gasta 800 milhões para manter a estrutura, porque é um palácio histórico. Virou um museu e virou um centro de eventos. Então ele mostrou que tem como fazer essa economia. Ele demitiu mais de 50 mil funcionários no governo em Minas Gerais. Quando ele chegou e extinguiu os cargos. Claro que depois ele foi contratando alguns conforme a demanda, porque ele é um empresário. Então esse lado da economia, que o partido, desde quando a gente entra no partido, a gente sabe que tem que economizar, que a gente tem que respeitar a Constituição, respeitar a legalidade, ser liberal nas questões públicas e na questão da economia. A gente leva isso para o Congresso. E os deputados do Novo, os deputados federal, até agora economizaram 4 milhões e 300, mais de 4 milhões e 300 cada deputado. Se você pegar 4 milhões e 300 e fazer vezes 513 deputados, dá 2,5 bi. Já está aí um dinheiro que daria para dar gás para o ano inteiro para as famílias aí que estão no cadastro único. O ano inteiro eles teriam gás de graça. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Conhecendo bem as eleições, conhecendo bem o cenário político brasileiro, um partido novo com essa proposta, eu acredito que você tenha escutado muito essa palavra, utopia. Ela não é muito próxima da realidade, seu utópico, que essas ideologias do partido se cumpram? Principalmente você, quando apresenta de não usar o fundo eleitoral. Eu queria que você explicasse primeiro pro pessoal o que é de fato isso, não usar, e se sim, se você escuta muito isso de utópico, como que você lida com essa própria crítica? Bom, primeiro, quando foi em 96, 97, se não me engano, foi criado o fundo partidário e depois veio 2013, 14, se não me engano, veio o fundo eleitoral.
De lá para cá, foi dado para os partidos políticos mais de 20 bilhões de reais para os partidos políticos. Certo. Isso é um erro. Por quê? Porque o Novo, quando ele foi formado, ele vem com essa proposta de nos dar o fundo eleitoral e o fundo partidário. E mostrar que pode sim ter um partido no Brasil sem o uso do dinheiro público. E nós estamos aqui usando 1 centavo do dinheiro público e levando propostas que é a realidade que o Brasil precisa. Talvez não é a realidade que as pessoas enxerguem. Mas é um caminho. Nós falamos muito de os Estados Unidos, a Inglaterra, a Suécia, a Irlanda, e falamos de países que os deputados vão trabalhar de metrô, que os deputados não têm assessor, que o presidente não tem aquelas mordomias, que o Senado não tem aquelas mordomias. A proposta está aqui. Eu espero que isso não seja só utópico. Pois é, então, se a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos não tem foro privilegiado para ninguém, e nós temos aqui no Brasil mais de 5.700 autoridades com foro privilegiado. E o Partido Novo é contra isso. Então, tem alguém propondo isso, porque queremos ser igual aos americanos. Legal, nós estamos propondo, então nós temos a opção. O eleitor tem essa. Por isso que nós estamos nos colocando nesse momento ímpar da eleição como essa alternativa. As pessoas me perguntam, Pagotto, você é de situação ou oposição? Não. Eu sou um candidato independente, um candidato com propósito, com ideias e preparado para enfrentar toda essa dificuldade junto de um grupo a nível de Brasil. Porque hoje o alinhamento, se você vê o pensamento do Flávio Pagotto aqui em Rio Verde, é o mesmo pensamento do Marcel Van Hatten lá no Rio Grande do Sul, do Vinícius Ponte, São Paulo, da Maria Helena, que é candidata em Brasília. Você vê, são todos alinhados, nós estamos todos alinhados com o mesmo propósito, porque o deputado federal ele não resolve o problema do Rio Verde, ele resolve o problema do Brasil. Certo. E aí, nesse sentido, você acredita que o Congresso pode melhorar? Acredito que sim, porque o Salim Matar, que é o dono da Localiza, ele foi secretário de privatização do governo Bolsonaro. Então ele foi para lá para o governo para fazer a venda das estatais, que tem que ser vendido, isso é fato. Claro, com regras claras, com lucro para o governo, com valor coerente, não simplesmente jogar fora. Isso também a gente não concorda. Ele foi para lá e tentou fazer e não conseguiu. Ele ficou 18 meses e ele foi para casa. O Salim Matar é filiado ao Novo, um incentivador do governo Zema. Aí ele falou assim, eu não vou mais trabalhar na minha empresa porque eu não tenho mais o que fazer nela, mas eu vou mudar o Brasil. De que maneira? Eu vou mudar o Congresso. Então ele fala que lá no Congresso tem uns 130 deputados liberais, com esse pensamento de economia. Talvez nem todos façam a economia que o Novo faz, porque os partidos onde eles estão não permitem isso. Porque imagina um deputado do MDB chegar lá e falar o seguinte, olha, eu não vou usar fundo partidário, não vou usar fundo eleitoral, não vou cortar meus 25 assessores, os meus 100 mil por mês, eu não vou gastar mais nada. Ele é expulso do partido. Porque é de praxe os partidos fazerem isso. Estou dando um exemplo do MDB, pode ser do PT, do qualquer outro partido que seja. Então, o Salim Matar fala que tem 130, 140 deputados liberais lá. Qual que é a meta dele, do Salim Matar? É pegar pessoas que nem a gente, que tem esse pensamento, e outras pessoas espalhadas pelo Brasil, e chegar esse número a 275, 280 deputados liberais. Aí as reformas vão começar a acontecer. Aí as privatizações vai começar a acontecer. A economia vai começar a andar de uma maneira melhor e vai chegar lá no bolso do cidadão. Porque imagina você, agora aumentou R$10 o gás. Para que é esses R$10? Para pagar um fundo eleitoral de 5 bilhões, que vai ser gasto agora, vai ser distribuído no mês de julho. O Partido Novo vai pegar quase 90 milhões e vai dizer, governo, pega esse dinheiro aqui e vá fazer casa. Vá dar subsídio no gás, vá construir pontes, vá fazer hospitais. É isso que o Novo quer. Esse dinheiro não pode vir para a política. Aí quando tu fala, é utópico, mas é o que tem que ser feito. Alguém tem que fazer. E a gente quer fazer isso. E a gente tem visto no Brasil nos últimos anos uma disputa de poderes, né? A gente sabe que os poderes estão constituídos, mas era para caminhar lado a lado, cada um na sua instância. A gente tem visto uma certa intervenção, tanto do Congresso, no Judiciário, ou ao contrário também no Executivo. O Judiciário, como é que você vê a posição dele nesse momento? Olha, quando você, até nós estávamos conversando numa roda de amigos, e a gente vê, por exemplo, você está na sua casa, você vê
7, 8 veículos da polícia, chega na casa do teu vizinho, mete o pé na porta e tira o seu vizinho algemado de lá. Aí a vizinhança começa a correndo, porque é envolvido com isso, com aquilo e tal. Aí você vê todo aquele processo, 10, 12 policiais, 3 delegados, para eles fazer isso, eles usaram o processo devido legal, que é o quê? Alguém levantou a questão do vizinho, de algum problema, alguém investigou, delegado denunciou, Ministério Público aceitou a denúncia, foi para o juiz falou, vai lá e faça o processo. Vamos começar, opa, o cara tá errado, vamos levar ele ao tribunal do julgamento. E vai correr o processo. E aí lá na frente, depois passa pela segunda instância e chega lá na última instância, a pessoa vai lá e diz que aquilo tá tudo errado. Aquilo tá tudo errado e a pessoa é inocentada. Bom, será que todos aqueles caras que foram até aquela casa fazer aquela apreensão e passou por vários juízes, depois passou pela segunda instância, por um colegiado, e aí então lá no Supremo Tribunal Federal ele é inocentado? Desculpa, no STJ, ou depois vai até o Supremo, né? Ele é inocentado. Então, será que está tudo errado? Então, hoje a justiça tem uma grande interrogação na cabeça dela. Tem uma grande interrogação. E quando você tira esse aspecto da parte civil, criminal, e vai para o lado político, é pior ainda. Aí você vê as discrepâncias que está acontecendo. E aí, eu não sou jurista para dizer sobre coisas pontuais que está certo ou está errado, mas uma coisa é certa, a Constituição, porque para mim ser candidato, pré-candidato, eu tenho que conhecer a Constituição, e eu comecei a estudar mais. Todo brasileiro devia estudar mais. E quando você começa a olhar a Constituição, ela é clara, a separação dos poderes. E ela é clara a atribuição de cada um. Só que quando você vê essas arbitrariedades, cabe aos políticos regular. Porque todo poder emana do povo, mas ele é transferido na eleição. Uhum. E depois? É aí que tá. Então, então você que vota no senador, no deputado, tem que cobrar o cara. E aí? O que está acontecendo? Então, realmente há uma invasão de competência, sim, tá claro isso. Cada dia mais. Tanto de um lado do outro. Existe um poder meio que está enfraquecido, um poder que está muito acovardado, dá para dizer que essa é a palavra, que é o poder legislativo, que tanto a Câmara dos Deputados como o Senado. Por que eles estão? Porque tem um grupo de pessoas lá que dominam a Câmara e dominam o Senado, são os caras que mais têm problema com a justiça. E quando você tem problema com a justiça, você tem dificuldade de falar o que você pensa. Por isso que eu te falei no início da nossa entrevista, todos podem, todos devem. É difícil fazer uma campanha? É muito difícil. Por quê? Porque você tem que falar a verdade. E aí tem pessoas que não conseguem falar a verdade. Ou cria inimizades. Porque você não cria inimizades. Então, qual que é a proposta nossa? É poder chegar lá, vamos dizer, ficha limpa, quase todos os candidatos são. Mas um passado limpo, um passado de construção, um passado de conquistas, um passado de vitórias, sem nada que manche, para que possa chegar lá e não ter rabo preso, para poder questionar o judiciário, não a decisão em si, mas questionar a invasão de espaço e de direito que cada um tem. E aí, falando em passado, vamos voltar ao seu passado, então, né? Conhecer um pouquinho mais de Flávio Pagotto, você está aqui em Rio Verde há muito tempo, mas conta um pouquinho, Pagotto, da sua história, de quais são as suas origens, né? A gente fala que você está aqui há muito tempo, mas talvez tem pessoas que ainda não conheçam um pouco da sua origem. Quem é Flávio Pagotto? Bom, eu sou o 7º filho de uma família de 8 irmãos. Tenho 46 anos, vou fazer 47 esse ano. Venho de uma família de origem italiana, né? Lá de Xanxerê, Santa Catarina, oeste. Para as pessoas saberem onde que é perto de Chapecó, né? Aí fica mais fácil. E assim, Cara, eu sou de uma família que acho que 95% da população é uma família de origem humilde, que teve que se virar nos 30, que nem os outros, para sobreviver. Tem fatos históricos que marcam muita gente, porque você não tem
talvez um apoio que muitos têm, muitos não, algum grupo seleto da sociedade tem apoios familiares, financeiro, herança e tal. Uma classe privilegiada. Existe uma classe, né, privilegiada. Hoje, graças a Deus, eu consegui ter uma condição boa e consegui dar essa condição aos meus filhos. Sou casado há 29 anos com a Cristiane, né? Casamos muito cedo, né? Eu com de 18 para 19, ela para 16 anos, né? Temos 2 filhos, o Thomas e a Thaline. Os 2 já estão casados, suas famílias constituídas. Eu tenho um fato muito interessante, eu estava falando para os amigos esses dias, que a Copa de 80, né? A Copa de 80 nós assistimos no vizinho, porque nós não tinha energia em casa e não tinha televisão. Uhum. Então, eu tinha ali 5 anos, né? E aí eu sou flamenguista também, né? Então, por que eu sou flamenguista? Brasil. Porque lá em casa é tudo Grêmio e Colorado. Gremista e internacional. E aí, nos anos 80, o Flamengo ganhava tudo, né? Então, Zico e companhia, e aí você, com 5 anos, você começa a gostar mais de futebol. Mas o que é um fato interessante, quando eu tinha, em 82, um fato muito interessante, é que a gente estava na escola e não tinha luz, né? Então a gente estudava com liquinho, que conforme liberava mais o gás, iluminava. Então a mãe, como é que a mãe fazia? A mãe, ela dava de noite para fazer as tarefas. Por que nós fazia de noite? Porque de tarde nós capinávamos os lotes dos vizinhos. E não mata ninguém, não. Essa história aí de criança trabalhar não mata ninguém, não. E aí dava um volume, a gente fazia as tarefas, né? Tinha que fazer rápido, né? Porque senão gastava muito gás e queimava. É uma camisinha que fala que coloca, quase igual o microfone. E aí ela pegava aquilo lá, olhava e apagava, né? E faz de novo que tá mal feito. E a gente fazia isso. E foi fazendo isso. Esse era um grande desafio que a mãe tinha. Fazer nós aprender, nós estudar para ser temente a Deus, ter educação, respeitar o pai e a mãe, respeitar os mais velhos e trabalhar. Era isso, esse era o desafio dela. Então, e aí vem, aos 18 casei, aos 24 para 25 vim para Goiás, né, numa situação financeiramente ruim, péssima, porque eu vim para cá para buscar um futuro, e Rio Verde é a terra das oportunidades. E aí, chegando aqui, consegui trabalhar, tive um apoio bacana, que eu destaco 3 pessoas, acho que tu deve conhecer, que me ajudaram muito. Paulo Estáquio, que era o presidente da UNRV, Dr. Martulli, que era presidente da Unimed, e o Juninho, que era da Alto Rio. São 3 pessoas, assim, que foram as primeiras pessoas que eu procurei para vender o serviço e me contrataram. E eu comecei a desenvolver minha atividade, que era a produção de vídeo na época. Eu fui a primeira empresa a trazer essa tecnologia digital, que hoje é fácil, né, trabalhar. Antigamente era com fita para fita, né? Não sei se tu lembra, na TV, eu acho que a TV tinha isso. E eu fui a primeira empresa que trouxe essa tecnologia digital para cá. E, graças a Deus, deu tudo certo. Não deu nada errado. Lá em Xaxerê, eu tentei 3 vezes empreender com coisas diferentes e dava errado. E aí eu lembro muito bem que eu estava num desespero e meu pai não tinha dinheiro para nada. Eu estava em casa lá, antes de vir para cá, 3 horas da tarde, numa terça-feira em casa, sem perspectiva nenhuma. Uhum. Aí meu pai fala assim, meu pai já é falecido, nunca deu nada, mas ele falou assim, também não tinha o que dar, né? Não tinha como dar. Meu pai ganhava um salário mínimo, era servente, essas coisas assim. Aí ele falou assim, por que você não vai lá para Goiás, onde está teu irmão mais velho? Você fala, pai, eu não consigo ir, não tem dinheiro. E esses equipamentos tudo aí que você tem? Isso aqui é coisa velha, não serve para nada. Então venda. Vende e vai para lá. Você acha que aí, Pagotto, tá a veia do empreendedor, de quem está destinado a fazer empreendedorismo? Eu montei meu negócio aos 19 anos. Não, 20 anos. Eu montei o primeiro negócio. Eu já tinha um filho. Eu trabalhava no supermercado, eu trabalhava no supermercado, saí do supermercado, não, eu vou melhorar de vida. Virei vendedor de loja. Virei trabalhador numa loja. Queria ser vendedor. Não me deram oportunidade, saí, fui vender mídia para a RBS TV, sem salário, sem nada, só por comissão. Uhum. Eu falei, e com um filho em casa. 31 dias não vendi nada, Wênia. Nada. E as contas vindo. No 32º dia eu fiz uma venda que eu ganhei como se fosse uns 10 meses de salário da loja.
Opa, comprei um Fuscão. Na época eu tinha que ter eu tava a pé, né? Então eu comprei um Fuscão e comecei a trabalhar. Então eu empreendi já aos 20 anos. Depois daí foi, beleza, deu os 22, tentei fazer um outro negócio que eu não tinha conhecimento, deu errado, mas aí eu aprendi. Depois daí deu errado, aí aos 24 tentei de novo ir por ramo publicitário. Era muito competitivo, tinha competência, mas não conseguia andar. E aí tava caótica a situação. E aí que eu vim para Goiás. Então, quando cheguei em Goiás, eu cheguei com conhecimento técnico altíssimo em questão de produção de vídeo e questão publicitária. E aí já fiz grandes amizades. Aí tem que agradecer o Eduardo da Terra Brasilis. Na época ele era contato da TV, um cara que me ajudou bastante. O Danilo, que é da CIA também. Que são os da minha época, né? Tem o Alessandro, na época ele trabalhava lá com a Marli, acho que prestava serviço para a Marli, que não está mais no ramo, também ajudou bastante. Então são pessoas que foram importantes na minha vida aqui em Rio Verde. E toda essa caminhada te ajudou a se tornar secretário de comunicação da prefeitura, né? Como é que foi isso? A questão de secretário foi uma coisa assim que me pegou muito de surpresa. Por quê? Porque eu tenho o lado comercial, o lado empresarial, que a gente trabalha na área de comunicação, e na área política eu sempre trabalhei na questão de campanha eleitoral. Eu tive a oportunidade aqui em Rio Verde, olha que engraçado, eu fiz a campanha do Carlos Cabral de prefeito. Depois eu dei um auxílio para ele na questão de deputado. Trabalhei com o Lissauer para prefeito. Aliás, antes do Lissauer, trabalhei com o Paulo do Vale para deputado federal. Fizemos aquela campanha para ele. Depois fui com o Lissauer para prefeito, contra o Paulo. E aí o Paulo deu um ano, ele me chamou lá, eu tô precisando aqui e tal. Eu disse, Paulo, por que... Eu fiz a campanha contra o Paulo, né? Mas assim, o que o Paulo falou? Pagoto, eu quero um governo técnico. Eu quero um governo... E você tem condições de ser esse cara na área de comunicação, porque você prestou um serviço na época. E é bacana isso do prefeito, de separar bem as coisas, né? E aí ele me convidou. E aí eu conversei com alguns amigos, fui até alguns clientes para ver se não ia ter problema, porque você bota um pé na... bons clientes, eu nunca tinha trabalhado no setor público. Disse, não, beleza, eu vou entrar aí, vou arrebentar, cheguei a 100 por hora lá, bom, com a cara na burocracia. Muita burocracia. Fiquei lá, acho que 3 anos e pouco, junto. Depois eu vi que não tinha mais como inovar, como fazer, e muito bacana, conversando com o prefeito, e a gente saiu, porque até então meus negócios na área eu já estava migrando para a área de tecnologia já, né? Então hoje minha área é tecnologia, né? Startup e tal, então publicidade é bem menor. Hoje a publicidade quem cuida é meu filho, junto com a Cristiana e com a Thalina, eles que cuidam dessa parte publicitária, e eu que cuido da parte de tecnologia. E aí eu saí. Mas assim, foi uma experiência bacana. Eu acho que lá, como secretário, eu comecei a despertar o interesse em participar do processo eleitoral. Tem uma hora que chega para quem se torna candidato. Foi esse seu momento, eu talvez? Eu acho que ali começou porque eu comecei a ver, não, mas é muita burocracia, tem que melhorar essa burocracia e tal. E não depende da prefeitura, depende de vários fatores. E começa lá no Congresso. O problema do Brasil está no Congresso. Então é lá que tem que resolver os problemas. Entendeu? E vamos falar de números então, Pagoto, assim, porque a gente conversa com vários pré-candidatos, né? Cada um vai fazendo a sua continha, a sua colinha. Quais são as suas chances reais de se eleger? Bom, primeiro que a eleição ela tem 3 fatores, a eleição de deputado. Ela é uma eleição bem diferente do executivo, né? É uma composição. Primeiro, esse ano não tem coligação. Por não ter coligação, eu acredito que nós, do Partido Novo, temos um grande diferencial. Por quê? Porque dentro do partido, nós temos hoje a chapa completa para deputado federal. Por que eu falo hoje? Porque tem a homologação ainda dos candidatos, a aprovação pelo TSE e tudo mais. Então a gente tem uma chapa completa, uma chapa bacana, perfis como o da gente, né, que nunca foram para a urna. É bom salientar. Quantos votos você tem? Eu tenho o meu, né? Eu acho que não é essa a pergunta. A pergunta é a seguinte: quem dos pré-candidatos vai poder entregar a melhor solução para o eleitor? Eu começo por aí. A chance ela tá para todos. Porque se todos tiverem um alto nível de entrega, de ideal, de comprometimento com o eleitor, todos vão conseguir cativar os seus eleitores.
Um outro fator importante que é a questão da composição. Então, se nós temos 18 pré-candidatos e nós não temos nenhuma estrela no partido, então nós não temos um cara lá de 100 mil votos. Nós não temos uma pessoa de 80 mil votos. Porque nós não temos nenhum candidato desse. Então, como estamos todos medianos, por que o partido, conversando com o partido vê a gente com grande possibilidade? Porque eu tô num partido que não tem estrela, eu tô numa cidade que tem 130 mil eleitores, e aí eu quero falar para quem está ouvindo, você que não tem ido votar e que reclama, agora é a hora de votar. Na última eleição, 35 mil pessoas não foram votar. Eu quero falar justamente para essas pessoas que têm participado do processo eleitoral. Então, eu estou numa cidade de 130 mil eleitores, que é uma cidade que eu acredito que mais de 70%, 80% é bairrista, vota em quem é de Rio Verde. Uhum. Então, se nós temos um grande colégio eleitoral. E os outros candidatos do Novo estão espalhados pelo estado de Goiás. Então, por eu estar num colégio eleitoral maior, a composição que a gente olha dentro do partido é 40 mil votos. Então, quem tiver 40 mil votos dentro do Partido Novo e a gente conseguir fazer a legenda, será o deputado federal. E aí muitos me perguntam, mas o partido é pequeno, é difícil fazer a legenda. Na última, o MDB não fez legenda. E ninguém tem a garantia, Wênia, de fazer a legenda. Ninguém tem. Pode ser um partido, um outro partido, ter uma estrela que fazer 250 mil votos e arrastar um outro com 30 mil votos, que é o que aconteceu com o delegado Valdir, fez uma quantidade X de votos e arrastou o Vitor Hugo com 31 mil votos. É o que pode acontecer na campanha. Então ninguém pode vir aqui e dizer, porque você é o candidato tal, você tem mais oportunidade. Não, essa é a realidade do Partido Novo. Eu não sei a realidade e a composição dos outros. Então, eu tô muito tranquilo sobre isso. Uhum. Né? Então, eu tenho uma meta. A meta é fazer 35, 40 mil votos. E a gente está caminhando já para o fim do nosso bate-papo, Agoto. Eu quero fazer duas perguntas já engatadas uma na outra. É o seguinte, parece estranho te perguntar isso, mas é preciso fazer. O Brasil tem jeito ainda, do ponto de vista político que eu estou falando. E esse desafio, você está disposto a enfrentar realmente? Olha, até vou lembrar um pouquinho que nós conversamos agora há pouco, falar de desafio. O desafio da minha mãe era fazer a gente ser uma pessoa boa, temente a Deus, trabalhadora e aprender uma educação. Como é que a minha mãe fazia isso? Ela pagava as tarefas e fazia a gente repetir, então era repetição. Uhum. Quando eu vim para Goiás, depois de uns 5 anos para cá, que o meu sobrinho foi morar com a minha mãe, um dia ele botou uma foto no grupo, alfabetizando a nona. Aí que eu fui me tocar que a minha mãe não sabia ler e escrever, e ela apagava e dizia que estava errado. Então o desafio dela era tão grande e ela não tinha as ferramentas. Ela não tinha o conhecimento para dizer se realmente estava certo ou errado. Ela ia no intuito dela, na experiência de vida dela, não, se eu fazer ele repetir, ele vai melhorar. Esse era o desafio da minha mãe. Qual é o meu desafio? É mostrar para as pessoas que o Brasil tem jeito desde que as pessoas estejam comprometidas com a questão social. Quando eu falo social, não é auxílio. É resolver o problema que o Brasil enfrenta hoje, que é a distribuição de renda. Você tem hoje um problema no Brasil, que existe o cidadão de primeira estirpe e o de segunda estirpe. Eu não estou falando dos empresários, não. Porque isso é natural, o empresário. Precisa do empresário. O empresário é o cara que mais distribui renda para a população. Sim. Porque ele gera emprego. O que o governo gera? Nada. O que os políticos geram? Nada. Mas eles são cidadãos de primeira estirpe. Eles têm os melhores prédios, eles têm os melhores salários, eles têm as melhores mordomias, mas com dinheiro de quem? Da Dona Maria lá, que paga R$140 do botijão de gás. Então esse é o meu grande desafio, Enio. Mostrar para as pessoas que a gente tem condição de fazer essa mudança. E eu tenho a minha mãe não tinha as ferramentas, eu tenho as ferramentas, que é o quê? Que é o conhecimento que ela fez, eu repeti várias vezes lá atrás, que é a capacidade de entender e sentir as coisas que estão erradas. Vou te dar um exemplo, eu sou um pequeno empresário. Por que o cara abre uma empresa
uma pequena empresa, que tem um grande índice de fechamento em 3 primeiros anos. O cara abre uma empresa e já tem que pagar... é o simples, é só 5%, 8%, mas ele já tem que pagar no próximo mês. Não pode ser assim. Esse cara tem que ter 3 anos de isenção para ele poder trabalhar e aí a empresa virar e depois ele pagar. Por que eu falo isso? Porque eu senti na pele. Eu montei negócios e quebrei e fiquei com problema jurídico, fiquei com problema no fisco, que faz pouco tempo que eu consegui sanar esses problemas. E aí como é que você empreende de novo se tu tem um problema no fisco? Você não consegue. Então eu tenho esse sentimento e eu tenho as ferramentas para isso. Por isso que é um grande desafio e estamos preparados. Tá certo, Pagotto, muito obrigada pela sua entrevista. Você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais aqui do Flávio Pagotto, que é pré-candidato a deputado federal. Nós vamos avançar com essa série aí, com outras pessoas também trazendo as suas ideias aqui, né, para que você possa conhecer um pouquinho mais. Esse foi o nosso primeiro episódio da série Fio Eleitoral. Continue sempre com a gente acompanhando tudo nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. É claro, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Tchau, tchau e até o próximo episódio.